Vamos então para a segunda matriz de priorização. Projeto aprovado pelo gestor, partimos, né? A Ana parte para a parte da execução. Então a Ana convidou uma equipe para trabalhar com ela, alinhou metas, né? Alinhou tudo com o sponsor, né? Ou seja, o dono do projeto, ou seja, quem vai apoiar o projeto, que seria no caso o seu gestor. E ela fez toda a parte inicial de análise do problema, né? Uma análise um pouco mais profunda do que ela havia feito inicialmente. Fez um brainstorming com a equipe. O que seria esse brainstorming? Nada mais é do que tentar identificar junto com a equipe quais são as possíveis causas, né, que geram esse problema de falha no preparo do lote em relação à matéria-prima. Então, vamos lá. O que é... Gente, só para deixar claro, né, talvez nem todos tenham essa linguagem tão clara, o lote é uma quantidade X, então, né, existe um processo onde é preparada essa matéria-prima, né, e ela é formada por um lote, uma quantidade X de matéria-prima. Identifiquei aqui 4 possíveis causas para o problema de preparo do lote. Feito essa identificação dessas possíveis causas, a gente vai aplicar a matriz GUT. É outra ferramenta de priorização que é poderosíssima. Eu super recomendo a sua utilização. Feito, então, o que seria essa matriz GUT? É em relação à gravidade, então, quão é grave esse problema hoje, né, para a sua área onde você trabalha, para a empresa, o quão é a urgência de tomar uma ação ou não, tá? E a tendência, se eu não for atuar nesse problema, a tendência ela pode ir desde piorar rapidamente ou não acontecer nada e até mesmo melhorar no futuro, certo? Bom, aplicando então a matriz GUT, eu tenho aqui 4 possíveis causas que eu listei e eu tenho, cada uma delas eu vou avaliar em relação à gravidade, urgência e tendência. Tá? Bárbara, por que eu utilizo a GUT aqui e não uma matriz de priorização, né, no qual cada um vai lá e dá uma pontuação? Por quê, gente? A matriz GUT ela é interessante porque vocês vão discutir o problema e vão entrar em consenso qual é a nota que deve ser inserida. Diferente de algumas matrizes que eu já conheci, que eu também já utilizei, por isso eu recomendo essa, nesse ponto. Por quê? Porque em algumas matrizes você simplesmente cada um vai lá e coloca a sua nota. E aí que vem aquele ponto que eu comentei, tem gente que não conhece também o problema. E acaba que você vai dar uma pontuação, né? Somam-se todas as pontuações, faz uma média e você, por não conhecer o processo, pode inferir no resultado. Então aqui não. Aqui você tem uma lista de possíveis causas, você tem um método, né, a pontuação, e vocês vão na equipe de trabalho discutir qual é a pontuação, consensar qual é a pontuação que deve ser inserida. Então, por exemplo, quando a gente fala de uma pontuação 5, ela é em relação à gravidade, quer dizer que os prejuízos e as dificuldades são extremamente graves em relação a essa possível causa, certo? Quando a gente fala de urgência 5, eu preciso tomar uma ação imediata, é muito urgente. Quando eu falo de tendência, quando eu dou a nota 5, é se nada for feito, a situação irá piorar rapidamente. Quando eu vou para cada um deles, você precisa dar uma nota, que é de 1 a 5. Bom, vamos lá, eu dei uma nota para cada um deles, o que a gente faz na sequência? Multiplica essas notas. Então, quando a gente fala de, por exemplo, ali, o de maior score foi o operador não treinado, a possível causa. Então, eu coloquei como gravidade 5, urgência 5 e tendência 4, certo? Ela me deu, eu multipliquei esses números e me deu um score de 100. Então, ou seja, dentre essas 4 possíveis causas, o operador não treinado, para mim, né, junto com a equipe ali, ou para a Ana no caso, foi a que teve maior pontuação. Então, aqui, para a fase seguinte, que é a análise mesmo da causa, foram levadas 2 possíveis causas, que é operador não treinado e também o tempo de mistura previsto na lista técnica ou na ficha do produto, talvez como vocês devem conhecer, cada empresa tem um termo, nem sempre adequado.
Então, esse tempo de preparo ele não estava atualizado, não estava adequado ao processo. Então, essas são as duas possíveis causas que eu vou analisar se realmente é isso que está impactando o meu problema, chegando até o indicador não atingir a meta e a gente não ter um resultado interessante para a empresa, ok?